Estabilidade, existe ou não existe? Mas eu descobri que tem um jeito de você construir estabilidade. Então, para muita gente, estabilidade é preservar, é proteger aquilo que já conquistou, né? Não vou abrir mão daquilo. Trabalho para isso, recebo muito bem e quero cada vez mais. Mas a quantidade de mensagem que eu recebo no privado, das pessoas falando assim, Guilherme, você renovou a minha esperança. Eu precisava ouvir isso hoje. Muito obrigado. Você está me vendo só do passado. Você não está olhando para o futuro. A vida tem lombada, né? Não existe estrada sem lombada. Não existe vida no digital sem hater. Fala médico, médica, empreendedor, profissional de saúde, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Médicos de Negócios Podcast. E hoje eu estou aqui com um casal mais do que especial, são meus sócios dentro da Mentor League Society, são amigos, já foram lá em casa e o empreendedorismo uniu aí, de certa forma, os nossos caminhos, que são tão diferentes. Eles não são médicos, tá? Eles são ex-executivos. A Nathalie trabalhava numa empresa de tecnologia norte-americana, o Guilherme muitos anos num varejo de moda de uma grande empresa, e aí a gente vai bater um papo sobre decisões difíceis, sobre estabilidade, sobre algumas coisas que a gente escuta por aí que não são bem verdade, e sobre como a gente consegue trilhar um caminho diferente do habitual, do que a gente mesmo conseguir enxergar, mesmo tendo família, tendo 2 filhos maravilhosos, eu não canso de falar isso, que eles puxaram muito a Nathalie, tá? Mas juntar todas as demandas e ainda decidir dar um passo de coragem para empreender e sair da zona de conforto. Então eu queria entender de vocês já, para a gente começar o papo, eu queria saber de vocês, na visão atual, tá? Não de 3 anos atrás, 2 anos atrás. 2 anos. Estabilidade, existe ou não existe? Boa pergunta. Primeiro, obrigado, cara. A gente tá super feliz de estar aqui com você. A gente gosta muito de você, então é uma honra mesmo a gente estar aqui contigo. Cara, a estabilidade. Nosso querido Flávio Augusto fala que ela não existe, né? Mas eu descobri que tem um jeito de você construir estabilidade. Primeiro que eu provei na pele que estabilidade não existe mesmo. Só que depois de um episódio de demissão, que foi o que provocou toda essa minha mudança, que agora provoca a nossa mudança, eu entendi que a estabilidade ela consegue vir a partir do momento que a pessoa aprende a vender. Então, o indivíduo profissional, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, quando ele aprende a vender, aí ele começa a construir algum tipo de estabilidade. Por mais que virão novos momentos de instabilidade, mas ele, por saber vender, ele vai lá e reconstrói quantas vezes for, porque ele domina a arte da venda para todas as finalidades. Então, estabilidade não existe, mas tem como você construir ela a partir do momento que você domina vendas. Claramente a estabilidade ela não está onde as pessoas acham que ela está, né? Então, para muita gente, estabilidade é preservar, é proteger aquilo que já conquistou, né? Não vou abrir mão daquilo. Na verdade, não, assim, você mantém um certo coragem de estabilidade quando você, como o Gui falou, você consegue criar valor do zero, chegar onde você deseja chegar. Eu acho que no final a estabilidade é isso, é você se manter ou chegar onde você quer chegar, né? Então, é você criando, você tendo condições, tendo ferramenta, estando em ambientes que te proporcionam isso, é o mais perto que você pode chegar de estabilidade, de fato. Legal, então a visão de vocês hoje é de que estabilidade não parte de outras pessoas, nem de empresas, parte da gente depender da gente mesmo para fazer o nosso resultado. 100%. Tem gente que, por exemplo, vou passar num concurso público, porque lá eu tenho estabilidade. Não tem, amigo. Então, é esse tipo de estabilidade que você está esperando, você está terceirizando. Então, talvez você até consiga estabilidade de salário, só que você também se coloca um belo de um teto na tua cabeça. E talvez você tenha que trabalhar num lugar que você não suporta. Então, vale a pena esse tipo de estabilidade? Ou no meu caso, no caso da Nathalie, que trabalha uma vida inteira no corporativo, só existia esse trilho pra gente. Por quê? A família dela, pai executivo, do meu lado, pai executivo, então era o grande trilho. Você tem que ser trainee de grandes empresas. Eu fui trainee de 3 empresas, a Nathalie foi trainee, todos os processos que ela fez, ela passou. Trainee de grandes bancos, eu trainee de varejista. E para nós era dali a estabilidade. Aí eu vou de trainee a diretor em 9 anos, carreira próspera, a gente teve dinheiro, poder,
status, carro blindado de empresa, viagens internacionais, deu tudo certo, né? A gente é muito grato a isso. Só que aí, eu de repente faz justamente 2 anos, né? De repente, há 2 anos, no dia 6 de maio de 2024, eu sou demitido. Não é do nada, nunca é 100% do nada, mas um negócio que eu achava que era improvável. E ali para mim ficou muito claro que estabilidade não existia, mas eu vi que como eu tinha uma marca pessoal consolidada, como eu tinha o meu próprio relacionamento, independente das empresas que eu trabalhei, aí eu encontrei essa estabilidade em mim. Então ela existe desde que ela esteja sob o seu controle. E essa rede que é construída durante essa trajetória, primeiro, sem essa trajetória a gente não estaria aqui. Sem dúvida. Vocês provavelmente não seriam mentores. Sem dúvida. Enfim, tudo vem para somar e vocês cresceram muito rápido no ecossistema, pensando do educacional, porque vocês tinham um lastro, né? Então a gente está falando com pessoas que tiveram sucesso nas suas carreiras e que em algum momento aquilo não foi mais viável, ou por um susto, ou por uma decisão, como a gente vai conversar um pouco mais à frente. A Nathalie decidiu seguir uma outra jornada depois que viu o que você fez. E vocês estão agora com um projeto de podcast para sair. Você marca, né? O nome? Você marca. Legal. E, pô, a rede que vocês construíram, eu acabei de falar para você antes da gente começar. O podcast de vocês vai ser gigante. Porque vocês vão arrastar todas as pessoas grandes que vocês já conhecem desse mercado e de outros mercados que vocês foram se conectando, né? Agora para contribuir num outro projeto. Perfeito. Né? Então, vocês conseguem atrair atenção por tudo que vocês construíram, né? E isso facilita muito os caminhos, né? Sem dúvida. Mas às vezes precisa de um chacoalhão, né? Precisa de um soco na cara, um tapa, uma abertura divina. A questão é que muitas vezes a gente sabe, mas não quer enxergar, né? E aí tem gente que precisa de uma crise externa, que foi o meu caso. Se talvez tivesse que eu pedir demissão, cara, eu ia pedir de novo, porque eu pedi demissão 7 vezes na vida. Eu tenho certeza que eu ia pedir demissão numa janela de 6 meses, 1 ano. Só que eu ia pedir demissão para ir para outro emprego, melhor, que é o que sempre aconteceu. E era dentro do trilho. Então, a demissão vindo por essa crise externa fez eu provocar uma crise interna. Então, eu falo que não foi a demissão que mudou tudo. Foram as decisões que eu tomei a partir dela. Porque o normal era pegar outro emprego. A Nathalie, uma coisa que não é todo mundo que sabia, mas a gente estava com um filho de 1 ano e meio, o Nicolas, que o nascimento dele mudou a nossa vida radicalmente. Depois, acho que falar sobre paternidade, maternidade é um ponto importante pra gente. Porque realmente mudou tudo na nossa vida. Mas 5 dias antes da demissão, a gente descobriu que a Nathalie estava grávida da Vitória. E para levar esse BO para casa, É engraçado, porque veio com uma libertação a demissão. E eu era feliz no meu emprego, né? Não é que eu era feliz, mas eu tinha minhas críticas porque eu era diretor, mas eu não tinha plena autonomia como eu gostaria, eu não tinha o poder que eu gostaria. Por mais alinhamento cultural que eu tivesse com a empresa, eu não concordava com tudo, eu tinha que me adaptar o tempo inteiro. Então, eu era feliz, mas não o suficiente, né? Então, saber usar essas crises a nosso favor muda muito o jogo. Vocês estão falando que vocês estavam em empregos que vocês gostavam, né? Sim. E trazendo um paralelo para o médico ele vê um cenário muito pior se a gente for parar para pensar do ponto de vista de estabilidade, porque ele está estável na cabeça dele, num vínculo que não reajusta salário há 5, 7, 10 anos, ou que se reajusta, não reajusta nem a inflação, e é muito raro isso acontecer, que é PJ. Ele acha que ele está seguro porque é fixo, só porque ele está na escala. Até o filho do diretor do hospital se formar em medicina e ele trocar, né? E ele colocar outra pessoa no lugar. Até trocar a gestão municipal, até trocar a prefeitura, até trocar a empresa que coordena os plantões. E aí, do dia para a noite, ele perde tudo. E sem os benefícios, né? Então ele não tem nem tempo para se reestruturar. E aí ele fica nessa algema de ouro. Porque se a gente for parar para pensar, vocês tinham um salário muito acima da média do brasileiro. Médico tem um salário muito acima da média do brasileiro. Eu, obviamente, quero que os médicos sejam mais valorizados, mas não dá para falar que é pouco salário. É a única profissão que ainda, mesmo que com muito mais disputa, você sai da graduação com um salário que às vezes as pessoas vão conquistar depois de 10, 15, 20, 30 anos de formado.
O médico sai no dia 1, ele consegue tirar 10, 15, 20, até mais, né? Só que ele se prende nisso, ele começa a fazer conta por plantão e vai trocando saúde, vai trocando família, vai trocando tudo por isso. E aí ele muda o estilo de vida, porque daí ele compensa com casa, com carro, com um monte de coisa. E a coisa não anda, né? E aí a hora que ele vê, ele está sendo obrigado a seguir aquele estilo de vida, ele não pode abrir mão daquilo, senão a conta não fecha. Não construiu reserva, porque não estudou para isso. Vira refém de si mesmo. E aí ele virou refém de si mesmo. E aí quando ele vai abrir um consultório, ele quer levar esse mesmo volume, essa mesma loucura pro consultório dele. Aí ele quer atender convênio, ganhando 50, 60 reais por consulta. E aí a coisa não anda, né? Porque até o propósito se perde, né? Hoje, quando a gente conversa, eu vejo muito propósito no que vocês fazem. Assim, brilha o olho dos dois. Claramente é o projeto que hoje vocês enxergam como projeto da vida de vocês. E, cara, é muito comum a gente ver em reunião de venda, em entrega de mentoria, quando o mentorado está começando, cara, o brilho no olho sumiu completamente. Ele já não quer mais fazer aquilo. Ele é muito frequente assim, eu quero abrir um café, eu quero fazer tal... Nada contra, tem que fazer mesmo. Eu mesmo quero ter um café em algum momento, tá? Coffee shop? Se tiver liberado, pode ser um coffee shop. Mas o que acontece? De tão desesperado que ele tá para sair da medicina, pelo tanto de liberdade que ele perdeu, ele acaba querendo ir para um caminho que ele não conhece nada. Ele é totalmente leigo no assunto só para não ser médico mais. Né? Eu imagino que você deve pegar mentorados assim, que chegam lá e querem crescer a carreira. Beleza, eu tô galgando meus passos dentro de uma empresa. E eu imagino que você deve pegar muita gente frustrada também lá. Como que é isso? Qual que é a maior dor que as pessoas chegam para vocês hoje para, Gui, Nathalie, me ajuda aqui a resolver minha vida? O que eu percebo? Acho que só muda de endereço no final do dia. A gente estava lá num endereço de mundo corporativo, você trabalha com profissionais da saúde. Mas a algema de ouro, ela tá lá, né? Então, no nosso caso, era bônus, carro, benefícios, segurança. No médico é o plantão, porque eu faço um bom dinheiro no plantão. É o convênio que me dá segurança. Não preciso me preocupar em atrair cliente, porque pinga direto do convênio aqui sem muito esforço. Talvez seja sem muito esforço, só que também por não ter esforço, o dinheiro é pouco, né? Então, aqui é a hora que você tem que parar para entender. Então, eu vejo que, sim, é muito comum, quando eu olho para os meus mentorados, essas duas frentes. Chega num ponto que a pessoa está tão estafada, que ela levou por tanto tempo. Anteontem eu falava com uma pessoa, acima dos 50 anos, super legal, referência, etc. E ela chegou para mim com esse desejo de mudança radical. Já fez vários cursos, é executiva, mas já fez cursos de autodesenvolvimento, gosta muito de desenvolvimento humano, gosta de ajudar outras pessoas, é uma líder, então já desenvolveu muita gente e tal. Ela falou, Guilherme, eu tenho muita vontade de fazer o que você faz, de mentorar, ajudar outras pessoas, outros negócios e tal. Eu falei, legal, há quanto tempo você pensa nisso? Ela, acho que é 17 anos. Gente, 17 anos. A nossa vida mudou de um jeito nos últimos 2. É uma vida inteira, né? 17 anos é uma vida 17 inteira. anos, gente. E aí a pessoa ela acha que... Eu brinquei com ela, falei, ou a gente tem uma próxima conversa para decidir, ou você nem vem, porque por padrão você não sabe decidir. Porque se você está 17 anos nessa, tem um padrão enraizado. Então tem desde isso, a pessoa ela quer fazer essa mudança e não tem coragem, e muitos têm essa frustração. E a frustração talvez por talvez nunca ter se encontrado, mas era como começou a ganhar dinheiro, é aquilo, início de carreira, não sei como ganhar dinheiro, alguém me dá uma oportunidade, aí você começa a ganhar dinheiro, aí você começa a ganhar tapinha nas costas, numa casa corporativa, aí vai crescendo, aí faz família, filho, dívida, casa, viagens internacionais, o padrão de vida vai subindo, o dinheiro tem que entrar, mas eu não suporto mais o que eu faço. E aí eu vou me frustrando ao ponto de ter que chegar num nível de crise que tem que ser um rompante radical. Mas o que a gente tem que parar para entender, e é muito do que a gente trabalha com nossos mentorados, eu fui 15 anos varejo de moda. Fui muito feliz. Mas hoje eu não trabalho com varejo de moda. Tem profissionais do varejo de moda, mas eu não escolho ajudar negócios de moda. Por quê? Porque deu. Não tenho mais paciência para isso nesse momento. Tenho muito conhecimento para isso. Porém, o que eu escolhi? Eu peguei toda a minha bagagem de liderança, de pessoas, de olhar para números, de marca, de marketing, e eu só enderecei isso para o indivíduo. Então a gente consegue ressignificar aquela nossa construção para uma nova finalidade. E as pessoas têm dificuldade em enxergar isso. Elas acham que tem que dar um cavalo de pau. E não é um cavalo de pau. Por que a gente se deu tão bem na mentoria tão rápido?
no sentido de projeção, nova reputação, ganhar muito dinheiro e tal. Porque a gente soube reciclar aquele conhecimento, manter aquilo que nos faz bem e aquilo que foi bom, interessante, um dia ficou para trás, está tudo bem, é um novo ciclo, é uma nova identidade. Né? Então, eu vejo que tem esse espaço para as pessoas entenderem que as decisões não precisam ser tão radicais assim. Só que tem que ter mais passo de fé, tem que ter mais passo de coragem. Né? As pessoas elas entram muito num tudo ou nada. A gente tem um mantra na nossa mentoria, que é a frase, né, desde que eu dei essa primeira virada, que é: a gente precisa ter mais vontade de ganhar do que medo de perder. E o que é o ponto central dessa frase? Escassez e abundância. Então, se eu acredito que eu posso sempre melhorar, eu tenho que pensar com abundância. Não tem como ficar rico com medo de ser pobre. O pensamento é antagônico. Eu vou ficar travado no meio. Uhum. Então eu fico pensando no caso do médico. Né? Eu quero ter mais liberdade de tempo. O cara está lá 40, 50 anos, já prosperou de alguma forma, ganhou dinheiro, construiu vida e tal, mas está refém do próprio consultório. Aí o cara não... eu quero ter mais liberdade, mas eu não tenho coragem de largar o plano para dar o próximo passo. Meu amigo, você tem que confiar, pô. Se planeja um pouquinho e se cerca de pessoas que estão fazendo, se coloca em ambientes de gente que mostra que isso é possível e mete o pé e a cara, né? Eu falo que só dá errado se você quiser que dê errado. Você desiste no meio do caminho, Você desiste né? no meio do caminho. Eu acho que... Fazer até dar certo. Não tem opção. É igual casamento, cara. Nosso casamento não tem opção de dar errado. Mas como assim, Guilherme? Pode dar. Não tem opção. A gente decidiu que vai dar certo. Eu decidi, ela decidiu, vai dar certo. Perfeito. E eu acho que muitas pessoas falam, acho que tenho vontade de tomar decisão, mas vou esperar mais 2 anos, 3 anos, se eu atingir X valores investidos, aí eu tô pronto para tomar essa decisão, né? A gente escuta muito isso, eu tenho certeza que não é uma particularidade dos nossos. Acontece no teu mundo também? Quer crescer para dar o passo e não dar o passo para crescer, Exato. né? E é isso, assim, o que te leva a crer que fazer a mesma coisa do que você vem fazendo e não te fez atingir esse resultado é o que vai fazer você chegar nesse resultado nesses 2 anos, né? Assim, e além disso, assim, a nossa ambição vai crescendo, né? Você vai chegar ali naqueles 2 anos que há 2 anos atrás você olhava ali e falava, aqui eu vou ter tanto no banco. Cara, daqui 2 anos, suas ambições são outras, os filhos cresceram. E se deu tudo certo, se você atingiu o objetivo, exato. Mesmo assim, ainda não. Vai mudar, Exatamente. cara. Então, assim, né, precisa de passo de fé, precisa se apropriar da sua jornada, do seu conhecimento, saber que aquilo não é normal e que aquilo tem muito valor para outras pessoas que estão dispostas, né, a investir para crescer 10 anos, né, entender quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos, né, como é que isso acelera esse que eu chamo de 2 anos, como é que eu acelero em 6 meses, né? Sim. E para dar passos assim, você precisa estar confiante, né? Porque com medo, o nosso cérebro vai levar a gente a não se movimentar. Uhum. Mesmo que a zona de conforto esteja extremamente desconfortável, mesmo que você esteja estável num lugar que você não quer estar. Pô, estar estável num lugar que está ruim, né? Não é toda estabilidade que é boa, Não, né? mas... E a pessoa precisa estar confiante. E vocês tiveram que tomar algumas decisões quando a maioria das pessoas estariam na lama, né? Então você chegou em casa, Nathalie grávida, tinha acabado de ser demitido, não sei nem como que você contou isso aí para ela. Foi numa ligação no outro quarto. Então tem mais esse agravante. Eu trabalhava no escritório em São Paulo, a 3 quilômetros do escritório. A empresa escolheu fazer por uma ligação de vídeo. Então, o contar para ela foi só atravessar uma porta. Não teve nem tempo. Não teve nem tempo de pensar no quarto. Pra você Eu lembro de entrar no quarto e falar assim, Nata, preciso te falar. Ela estava numa ligação, ela estava em reunião. Aí eu falei, preciso falar com você. Ela, estou em reunião. Eu falei, agora. Fui desligado. E aí aquela mistura, né, de alívio e de o que vai ser agora, né? Então, não teve nem o trânsito para refletir. Não teve nem isso. E como que você recebeu a ideia depois, Nathalie, de assim, tá, fui desligado e eu não vou atrás de outro emprego, a gente vai seguir uma outra jornada. Como que foi para você falar, tá bom, vamos junto, assim, mesmo que num primeiro momento você não entrasse no negócio, depois entrou, mas de você apoiar no momento que era tão difícil, assim? Eu acho que... Engraçado, né? Assim, não foi nada preparado, a gente não quis sair... Lógico, né? E eu nunca nem assim, porque realmente
o Guilherme sempre foi para mim, carreira executiva, sempre foi para mim também um exemplo, uma inspiração. Então, foi uma surpresa, porque ele era realmente muito bom no que ele faz, né, no que ele fazia. Mas quando aconteceu, eu fiquei bem tranquila. E me veio uma luz de que eu precisava ser força para ele. Porque se eu não fosse, Bruno, quem mais seria? Sou eu que estou ali do lado dele, eu confio nele, ele é um cara que vai lutar pela nossa família, para o melhor, sempre. Eu nunca tive dúvida disso, independente do caminho. E foi muito claro que o meu papel ali com ele era apoiar. Eu estava do lado, eu era um alicerce forte, porque eu enxergo que é esse o meu papel né, na nossa parceria, no nosso relacionamento. Então, foi um momento ali, e agora, o que a gente vai fazer? Mas muito rápido eu entendi que qualquer caminho, qualquer destino que a gente fosse seguir, seria o caminho melhor para nossa família e eu estava ali para apoiar. Então, Foi tão rápido que a gente pegou, decidiu viajar, a gente foi para um sítio nosso em Minas, foi passear ali na Serra da Mantiqueira, que é uma região que a gente também tem empreendimento, e a gente foi para Buenos Aires também, tirar uma semana só eu e ela, que estava com criança pequena, foi isso, né? E o que é legal, quando eu fui demitido, eu não sabia que ia empreender. Então, ela foi fundamental nessa segurança, nesse suporte, de nunca ter dúvida, nunca teve dúvida mesmo, nunca colocou nenhum tipo de insegurança ou pressão. E a gente como homem, né, eu no papel de homem, existe, né, aquela autocobrança, eu me cobro muito de, cara, eu preciso ser o provedor, eu preciso entregar, por mais que trabalhe super próspera individualmente, mas fica aquela coisa de, cara, eu preciso ser a referência aqui dentro de casa. E como é que vai ser? Então eu tinha esse fantasma na minha cabeça, mas ela nunca titubeou. E nesse processo de saída, a minha intenção era pegar outro emprego. No dia que eu fui demitido, eu estava em 4 processos seletivos. E final para diretor e presidente de grandes empresas que você com certeza conhece, é cliente ou sonha em ser cliente, inclusive. E eu estava então com um pouco dessa segurança de que vai rolar, que é até um ponto importante aqui. Por que eu tinha essa segurança? Porque a minha marca pessoal era forte e porque eu usava o digital para me comunicar, que é uma coisa que eu imagino que o teu pessoal deve ter muita oportunidade, né, de usar mais os meios digitais para se comunicar, que é um negócio que você faz super bem já há algum tempo, né? Inclusive lançando podcast, né? São movimentos que são importantes para você chegar mais longe e furar a tua bolha, né? Claro. E aí depois veio a decisão de investir em mentoria, e aqui foi onde a Nathalie, mais do que nunca de novo, foi chave. Porque a primeira mentoria que eu investi, ela foi R$120 mil. E a gente obviamente tinha esse dinheiro, mas cara, colocar R$120 mil num mentor de internet, para mim era uma coisa surreal. Pra fazer o quê, né? Pra fazer o quê? Exato. Eu vou confiar num picareta de internet, né? Hoje esse mentor é amigo, sócio, mas na época era essa barreira de, cara, 120 mil do nada. E eu lembro que eu mapeei todo o mercado, eu falei, cara, esse é o melhor. Então se for para eu investir, é no melhor, senão não vai fazer sentido para mim. Porque se eu investir no meia boca e der errado, será que deu errado por causa do meia boca? E aí você vai se questionar disso e... Vou ficar com aquela janela aberta o tempo Vai inteiro. pagar 40 e vai se arrepender. ou matar um projeto ali que poderia prosperar. Exato. Então, o racional foi esse. E aqui é o ponto que eu lembro quando eu levei para ela a história do, olha, ela já vinha acompanhando, né, e tal. Falei, achei a mentoria, só que é 120 pau. Meio que torcendo para ela falar, pega o emprego, porque eu tive proposta. Pro ano que vem. Deixa pra ela que 6 meses, até porque ela estava grávida, a Vitória ia nascer em janeiro. Essa decisão foi em agosto, setembro. Eu quase que torcendo para ela me desencorajar, e ela me fez uma pergunta. Falou, Guilherme, você mapeou tudo já? Eu mapeei. Você acha que é o melhor? Falei, acho que é. Então tá esperando o quê? Ela não titubeou, e eu torcendo para ela titubear. Cortando a história. Toma essa decisão de investir 120 mil, em 17 dias os 120 mil voltou pro meu bolso com dinheiro novo, com as decisões que eu tomei ali dentro. E aí acabou. Aí eu comecei a me publicar como ex-CLT, $500 mil em 2 meses, e aí foi. Né? 2 milhões em 6, 7 meses, aí acabou. Mas o que é legal aqui, pensando, né, acho que no teu papel como mentor, pensando nos médicos, né? Eu sei o teu trabalho, eu fico pensando o quanto, às vezes, uma rápida conversa com você, se a pessoa aplicar 2, 3 estratégias, ela não acaba não somente tendo esse retorno financeiro, que é fantástico, é necessário, mas a médio prazo em mentoria a gente vê que isso é pequeno, né? Porque eu falo para o nosso mentor, né, que a gente se conheceu em comum, falo,
estamos ganhando muito dinheiro, só que acima de tudo, ele nos ajudou a quebrar uma linhagem. Porque ela vinha de uma linhagem executiva, eu vinha de uma linhagem executiva. Hoje é extremamente improvável que nossos filhos queiram ser executivos. E não que não seja bom. Só que hoje eu enxergo possibilidades maiores que nós julgamos melhores, mais amplas. Né? Abrir um horizonte, não é só o dinheiro. Não só faturamento. Ainda que o dinheiro no início ele seja muito importante. É o dinheiro. Sem dúvida. Eu também. Quando eu entrei, a gente entrou muito perto, né? Na mesma mentoria, tava com o casamento marcado, enfim. Não tava no timing de jeito nenhum. Você tinha desculpa do casamento, né? Pra mim o cara era 30 mil. Pra mim o cara era isso. E aí foi uma de 140, porque eu não tinha esse dinheiro para pagar à vista, igual os senhores, né? Então eu tive que pagar parcelado, paguei um pouco de juros aí. Mas em 20 dias, por ter o boleto em si, cara, a gente já tinha tido 3 vezes o ROI, né? Já tinha feito 3 de ROI. Então eu tinha retornado. E você já era mentor, né? Você já tinha um negócio. Eu já era mentor, só que o meu high ticket era 7, 8 mil. Até eu comprar uma de 140, né? Aí você se autorizou a cobrar mais aí eu também. falei, não, aqui tem alguma coisa diferente. Eu tinha 200 mentorados. Olha. 200 mentorados. E aí foi muito mais fácil, porque já tinha base. Então eu vendi para minha base, por isso que o ROI veio. Você só viu que você estava com o preço errado e a estratégia errada. E com o produto, com tudo errado. O certo era só que eu tinha... Tava dando certo, mas tava tudo errado. É que tava dando certo quando eu comparava com o posto de saúde, que eu ganhava antes R$70 a hora. Perfeito. Aí era incomparável. E mesmo com o consultório andando, porque aí eu já estava com o consultório, obviamente, mais sólido, mesmo assim era muito discrepante o retorno. Porque eu enfiava 30 pessoas num grupo, vendia por 7, 8 mil, era o salário era o que bancava, às vezes era o faturamento do consultório de 6 meses, com uma turma. E até comparado com outros médicos da sua referência, né? Não só de você com você mesmo, né? O teu referencial, Sim. né? A maioria dos médicos nem consultório tinham. Então, para mim, eu tava abalando. Lindo. Pô, tinha o consultório e a mentoria, né? Tava abalando. Antes dos 30 anos. Antes dos 30 anos. Até que alguém me botou no meu lugar, né? Cobrando, eu paguei para ver o preço, levei a Ana para a reunião para ela falar não comigo, e ela estava concordando com tudo no meio da conversa já, então ela não me ajudou muito nesse sentido, mas a gente deu um passo de fé, uma decisão corajosa, com dinheiro que ia fazer falta naquele ano se não retornasse, mas a gente fez retornar, né? E às vezes a gente está travado. Acho que um ponto também as pessoas têm medo de algo que não vai destruir elas. Pô, vamos lá. Uma mentoria de R$50 mil. Beleza, R$50 mil é pouco dinheiro? Claro que não. Não é. Pelo amor de Deus, tá? Porém, R$50 mil te leva a falências, é uma dívida impagável, não tem o que você fazer? Provavelmente não. Provavelmente a pessoa consegue dar um jeito. Sim. Se der tudo errado, não der nenhum retorno, ela consegue dar um jeito de pagar. E as pessoas estão com medo, sendo que ela devia estar mais com medo de viver do jeito que ela está o resto da vida. Né? De chegar lá depois de 20, 30 anos e falar, cara, eu estou no mesmo lugar. Mais vontade de ganhar, menos medo de perder. Exatamente. É isso. Exatamente. Tem que ter essa ambição, né? Essa clareza. Tem que ter essa ambição e às vezes também acho que tem que ter alguns... acho que tem que ter a vivência. Tem que ter... Eu percebo isso muito, assim. Muitos dos meus mentorados... Hoje eu falo que todos os meus mentorados é tudo gente que já se deu bem na vida. É tudo gente próspera, que cresceu na carreira, é gerente, diretor, presidente de empresa, que entende que muitas vezes querem até ficar no executivo, seguir, mas fazer outras coisas em paralelo junto. Mas a pessoa acaba... ela acha que ela não consegue construir algo novo e que se ela parar de fazer aquilo que ela faz, nunca mais retorna. Né? E é tão desproporcional o retorno. Quando você traz 50 mil, não é pouco dinheiro, mas uma pessoa que já está nesse nível de conversa, se ela perder, atrapalha um pouco, mas geralmente não é uma coisa de vendendo almoço para comprar janta. Enquanto que o que ela vai aprender nesse movimento pode realmente mudar radicalmente a vida dela. E às vezes a maioria acaba esperando ter uma crise muito forte para acordar para a vida. Então eu percebo, por exemplo, meus mentorados, pessoas que passaram, e vocês devem ter isso muito próximo, pessoas que passaram por situação de vida ou morte. Seja elas ou algum parente próximo antes não é uma questão de idade e tal. Aí a pessoa começa a acordar. Então, você vai ter que esperar uma crise desse tipo para ver que a vida é um pouco mais curta do que imaginava. Cara, a gente acabou de passar por uma pandemia. Acabou 5 anos, 6 anos atrás.
Mas a pandemia para nós foi um marco nesse sentido também importante. É óbvio que a gente não queria que tivesse acontecido, mas já que aconteceu, ali para nós foi um despertar de, cara, as coisas não estão sob nosso controle. De repente, do nada, tudo pode mudar. Então, eu vou ficar vivendo para daqui 20 anos, talvez, viver intensamente, ou vou começar a viver intensamente já, o que não quer dizer que a gente vai sair fazendo loucuras e tal. Mas, cara, existem fases, né? Você com 30, você faz umas coisas, faço um mochilão. Cara, mochilão é com 18, 20, 25, não vai fazer isso com 50. Vou aprender a esquiar com 70 anos. Então, tem coisas que são fases na vida, né? Só que a gente sempre fica achando que é no futuro, se iludindo. Exato. A gente prefere se enganar. Assim, tô ouvindo de pessoas que estavam no CLT, né? Como o apetite ao risco muda, né? Com o tempo. A gente aprende a tomar risco calculado, mas tomar risco. Porque tem que tomar. Senão não tem retorno. Não tem. Né? E dá para você ficar na sua vidinha do jeito que tá? Dá. Para você tudo bem, o problema é que muitas vezes não tá bom e você segue ali. Agora, antes de entrar mais a fundo nesse ponto, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou abrindo as portas da comunidade Apex para você. A comunidade Apex é um grupo de WhatsApp totalmente gratuito em que eu envio conteúdos exclusivos sobre empreendedorismo e que é específico para quem quer evoluir o seu negócio na medicina. Então, pelo menos 2 vezes na semana, na comunidade, nós enviamos algum vídeo, algum áudio, algum insight prático, além de, eventualmente, abrirmos para dúvidas. Então, a gente está ali, de fato, mentorando você de graça. Para quem quer evoluir, a gente está ali para servir. Então, se você é médico ou médica e quer participar da nossa comunidade, basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link da descrição que a gente vai te adicionar no grupo. Sim. Né? E aí você começou com a mentoria, a Nathalie apoiando, entrou lá na mentoria do Léo, né, no SHP, cresceu, virou referência lá dentro, né? Tanto é que eu entrei depois em mentorias por indicação sua, de você, por confiança, assim. A gente nem era tão próximo ainda, mas eu falei, cara, esse cara tá em movimento, as coisas estão acontecendo, eu vou seguindo os passos, né? Então, a gente entrou na mentoria da Jaqueline Junqueira, em outras mentorias junto. E em algum momento, a Nathalie falou, opa, quero participar. Eu sei que não foi tão simples assim, né? Acho que vocês tiveram muitas conversas sobre. Como que foi essa decisão, assim, de tipo, vou fazer parte de forma mais ativa, até mesmo entregando, enfim, fazendo mesmo o papel de mentor ali, né? Como que foi para você e como que foi essa conversa? Teve algumas 10, né? Teve algumas, com certeza. Não, engraçado, essa jornada é muito interessante, assim, porque, né, nós estamos juntos há 18. Quase 20 anos. Você errou a data, Guilherme, no podcast. Vamos por 19 na média aí para ficar bonito. Vamos para os dois. E, assim, mesmo conhecendo a índole, sabendo que é um super profissional, não foi uma decisão fácil para mim. E foi estimulado por ele, assim, ele me convidando, vem, Nathalie, vamos trabalhar junto, cara, isso aqui a gente vai ter uma potência, enfim, muito mais forte se a gente estiver juntos, embarcados. E eu me senti embarcada na mentoria com ele. Eu ajudava de alguma forma, mas era o meu... Você ajudava ele? Não era seu? É a comunidade, exatamente. Então, né, depois que Vitória nasceu, enfim, depois na licença puerpério, tem tudo isso. E eu tinha vontade de fazer essa transição. Cara, faz sentido. Eu acho assim que aquilo que eu estava construindo, quando eu olhava o resultado dele, dos mentorados, não fazia sentido eu continuar da maneira que eu estava, mesmo, como você falou no início, trabalhando num super emprego, empresa multinacional, eu tinha muitos benefícios e... Você gostava das pessoas, gostava do chefe. Exato, era um ambiente próspero, assim, então eu vinha acrescentando os bons resultados e mesmo assim eu não conseguia tomar decisão. E aí foi uma jornada, um processo de autoconhecimento, entender o que era aquilo que me segurava e também um processo de aprender a colocar para fora. E eu acho que, assim, muito da minha geração, eu acho que muitas mulheres vão se identificar com isso, eu nunca imaginei que seria possível, que eu poderia e que teria sucesso trabalhar com o marido, assim, porque eu sempre escutei, falei, cara,
Mulher tem que... Não, família. jornada. Imagina o marido, né? Imagina o marido. exato. Com família já não dá certo, né? Exatamente. Então, a mulher tem que ser independente, você tem que ter sua jornada, você tem que ter suas conquistas, trabalhar com o marido, trabalhar com o cônjuge, ou, né, com a esposa. Os divorciados ditando regra. Exato. Vai que separa, você vai estar com 2 crianças embaixo do braço. Aí o negócio tá no meio, né? É isso. E aí, quando eu me identifiquei que essa era a minha maior trava, aí eu passei um outro processo de conseguir externalizar, e sentar e conversar. Guilherme, é isso. Assim, hoje esse é o meu processo que tem me barrado. Não é a dúvida de que vai, né, que é o caminho a ser seguido. E a gente, né, entendeu que sentou juntos. Acordos são muito importantes nesse processo de decisão. E é muito claro que, né, como o Guilherme falou no início, cara, o nosso casamento é uma decisão diária de dar certo. Então, eu deixar de investir naquilo que era o nosso projeto de vida, que, sem dúvida, vem levando e vai levar a nossa família em patamares que, sozinhos, em jornadas e carreiras de sucesso, mas independentes, a gente não chegaria, não faria sentido, né? E aí, hoje, eu tenho uma clareza que a gente juntos, a gente se transforma num casal imparável, né? Porque a gente soma energia, a gente soma esforços, né? Nossa energia está canalizada para o mesmo destino, né? Para o mesmo futuro. Então, esse foi o processo, assim, e ele vê em mim muita potência para contribuir, eu vejo muito nele, a gente tem acordos muito claros, esses acordos são claros e recorrentes, né? Revisados. Recorrente quase que diário. Refeitos ao longo da jornada, porque a jornada muda e é um processo de aprendizado contínuo, mas é um prazer enorme estar junto construindo nosso projeto de vida. E você, eu fui reparando assim, os TDAHs ficam com os olhinhos, né? Só observando, né? Ele tá prestando atenção em tudo, ao mesmo tempo não tá prestando atenção em nada, né? Mas assim, eu fui vendo cada vez mais você presente nos eventos com o Gui, né? Então assim, talvez se tivesse, eu não visse antes, porque eu não era tão próximo, né? Mas assim, eu fui vendo você também sendo embebida por toda essa visão, né? Nos encontros da MLS, nos encontros das mentorias, batendo papo com os mentores. E eu acho que o ambiente, ele vai trazendo, ele vai reforçando as coisas que a gente já está pensando. Completamente. Né? E aí a gente começa a ver outras pessoas, você já via em casa, né? Já tinha algumas pessoas próximas que estavam tendo esses romperes, né? Mas você chegar num lugar com pessoas desconhecidas e ver que eles também passaram por processos semelhantes e que deu bom, e não quer dizer que vai dar bom para todo mundo, tá? Não existe 100% de certeza de que vai dar certo. A não ser que você não desista, né? Aí tem, mas não dá para falar que vai ser em 6 meses, nem que vai ser em 1 ano. Mas se você não tentar, é certeza, né, que vai dar errado. E aí você foi entrando cada vez mais, eu vi você discutindo mais as decisões do clube, né, do clube de mentoria, discutindo possibilidades, pensando em captação, anotando, etc. E a hora que viu, já era um caminho, acho que você nem conseguia pensar em não fazer parte. Total. Mais, né? Esse é um ótimo ponto, Bruno, assim, porque isso foi divisor de águas na minha decisão. Não só começar a acompanhar e beber diretamente das mesmas fontes que ele, porque por mais que ele sempre me passou, né, tudo que ele absorvia, o que ele via nas mentorias e nos novos ambientes que ele estava frequentando, é inevitável que algum viés, né, da informação venha enviesada com o olhar dele. E quando eu comecei a ir, né, e até investir, estar junto, né, nas mentorias, eu tenho a minha cadeira junto dele. Você poderia entrar só e assistir a aula, né? Exato, Mas você ali fez tá do questão de lado, fazer parte. vai do evento e depois você me conta. Isso foi transformador, porque e a gente tem um acordo, assim, que, né, que a gente vem aprendendo também dos ambientes, que a gente, qualquer investimento de cunho pessoal, e estar numa mentoria, ela não é só investimento de desenvolvimento profissional, ela também né? Porque a mentalidade Talvez até mais. Até né? mais. Sem dúvida. A gente tem um acordo que qualquer desenvolvimento pessoal a gente faz junto. Por quê? Porque é uma disruptura de mentalidade muito grande. Imagina que em 1 mês, 2 meses, né, eu com uma mentalidade como era antes, e ele deslocando, a gente começa uma linha a separar. Sim. Mas como assim? Imagina isso daqui 3, 4 anos, né? Então a gente começa... Então, assim, e a gente sentiu isso, né? Acho que nos primeiros 6 meses a gente começou a sentir. Por quê?
ambos a gente tinha a mentalidade contrária, a gente tinha a mentalidade de escassez. Sim, sem dúvida. Medo de perder, os dois. Do nada o Guilherme virou um maluco. Não, do nada. E eu virei a chave muito rápido. Foi. Porque, cara, quando eu fiz 120 conto em 17 dias, vendendo o meu conhecimento com o meu nome para pessoas totalmente desconhecidas, porque eu não vendi para gente conhecida, e de outros segmentos, minha cabeça explodiu. Eu falei, mas nunca mais, CLT. Sou muito grato, mas acabou. Eu fui demitido, eu assinei a carta da minha demissão no capô do carro que me deram na garagem, com o porteiro me ajudando a fazer o checklist. Você não perdeu sua empresa, você perdeu o carro também. Perdi tudo, o iPhone do ano e tal. Mas o que é o ponto, né? Eu até soltei um vídeo esses dias que deu uma explodida aí no Instagram. Deixa eu falar, falar disso. Mas o que é interessante, eu ganhava muito bem. A gente tinha salário milionário somados. E aí, de repente, eu assino uma demissão no capô do carro, ali para mim me deu o clique de, cara, esse é o valor que essa empresa me dá. Mas não é o valor que eu me dou. E aqui eu acho que vale para todo mundo está assistindo a gente. Você merece os R$50 do plano de saúde que a Unime está querendo te pagar? Ou você entende que você vale mais? Geralmente as pessoas elas acham que elas valem mais. No café contigo elas devem falar que elas valem mais, no almoço de família devem falar que vale mais, mas na hora de tomar a decisão de pegar esse dinheiro que vale mais, aí vira um gatinho e não tem coragem, né, de colocar isso para fora. Então, quando eu vi que a gente tinha muito mais valor, e aí minha cabeça virou totalmente, eu comecei a sentir choque entre a gente. Porque por mais que ela estava antenada em tudo, me apoiando, incentivando, eu ia e bebia da fonte do que eu brinco, né, dos cachorros loucos, né, que é um empreendedor aí na internet, e uma prosperidade de valores absurdas. Para mim, a realidade, cara, eu sei o quanto eu ralei para ganhar o quanto eu ganhava como diretor. Eu sei o nível do critério. E aí, de repente, eu via pessoas que são muito boas, mas talvez sem tanta preparação, o que até então eu julgava como necessário para ganhar dinheiro, ganhando muito mais dinheiro que eu, sendo muito mais próspero na vida, com mais liberdade, autonomia, não sei o quê. Falei, cara, tá errado. Aí minha cabeça virou e a gente começou. Aí, imagina, eu bebendo dessa fonte, ela indo pro escritório, injetando o sangue do CLT todo dia, falou, não, segue a regra, você ganha isso. Cara, começou a dar choque. Né? Então, até agora falando aqui, eu fico pensando num paralelo do teu mundo. Quantos médicos devem ser? O cara é PhD, né? O doutor Pastinha lá, super cheio de currículo acadêmico, cheio de canudo, bacana. E aí fica a pistola, que de repente tem um médico na internet ganhando muito mais dinheiro com ele, que não tem tanta preparação. Mas não faz nada. Mas não faz nada, só reclama e estuda. Exato. Né? Então, se você não se der o devido valor, cara, e tiver esse alinhamento e buscar essa mudança... Se o cara que é ruim e faz o que tem que ser feito, cresce, você imagina alguém que é bom. Exatamente. O quanto isso é potencializado. Claro, tem picaretagem no meio para alguns profissionais? Tem, e vai ter. E assim como vai ter o cara que cobra 1/10 do seu preço, tá sucateando totalmente, cara, o seu público não é o dele. Às vezes eu reclamo, mas a clínica popular paga, tem uma opção aqui na minha cidade que a consulta é R$30. Aí todo mundo vai lá. Você acha que é esse cara que vai fazer você crescer? O cara que está querendo pagar R$30 para se cuidar? E você está preocupado com a clínica popular? Né? Se chegar agora alguém, sei lá, entrou numa empresa agora, está num cargo baixo, começa a vender uma mentoria, sei lá, por R$7.000, para você que é executivo, se promover ou mesmo sair do executivo e começar a empreender. Cara, não é esse o público. O cara que vai comprar esse produto não é o cara que vai comprar o programa. Não tem por que ter medo dessa concorrência. Não faz sentido, é uma concorrência que está totalmente fora do escopo, né? E aí vocês trouxeram muito a visão da marca, né? Então, os dois já eram muito reconhecidos, vocês já se comunicavam no digital, você não, né? Eu não, tá. eu não. A casa de ferreiro, né? Espeto de pau. Mas um botava a cara e o outro ficava só vendo. Olha esse influencer aí, né? A vantagem é que agora ela tá fazendo ao vivo, tá? Então você que tá acompanha a Nath ali ao vivo, Nath Vadowski, que ela tá fazendo ao vivo. Agora virou a levantada aí no digital. Agora tem propósito também, né? Então uma coisa é... sim. Né? Sim. No começo... Tem um porquê agora. Tem um porquê. Exato. Tava bem empregada, pra quê? Mas você se posicionava mais no LinkedIn, sim. Né? Que é uma rede que, assim, médico nem tem. Não a tá maioria lá. Não tá lá. E recentemente, vamos colocar o último ano aí, você começou a se colocar mais ali no Instagram, que é uma rede totalmente diferente. Inclusive, recentemente, a gente estava conversando, você viralizou um vídeo lá e tal, justamente contando a sua demissão, contando uma história, que no LinkedIn talvez tenha um peso menor,
né? Talvez você tenha contado a mesma história em texto lá e não virou nada. Uhum. O que que você sente que mudou, assim, que muda de uma rede para outra quando a gente pensa em captação de cliente? O que que você vê de potência no LinkedIn, de diferente no Instagram? E você acha que o médico tem que olhar para isso? Não tem? Tá bom. Qual que é a sua visão, assim? Até antes de entrar no detalhe de essa ou aquela plataforma, eu acho que tem uma decisão maior das pessoas, né? Ou pensando no médico, que é você precisa ser autoridade em algum lugar, que não seja na sua pequena bolha, do seu pequeno bairro, dos seus pequenos vizinhos, e que talvez uma cidadezinha, nossa, eu sou o médico da cidade. Aquilo infla o teu ego, você acha que você é o Master Blaster, só que na pequena bolha, vai se testar fora. Como é que você se testa fora de maneira mais fácil? Digital. Aí olha para o digital. Por que eu me dei bem no LinkedIn? Porque, cara, para o nosso histórico, a rede social do profissional executivo é o LinkedIn. Eu já tinha uma autoridade lá, eu já tinha bastante seguidor, 20 e poucos mil seguidores, que para LinkedIn já é algum número. Eu ainda não era LinkedIn Top Voice, como eu sou hoje, que é um reconhecimento hoje que 0,01% da população mundial tem. Tem muita gente grande que não é, né? Muita gente grande que não é. A maioria, né? Então, esse reconhecimento surge lá, mas o que é engraçado, até ele surgiu depois de um ano como mentor. E eu era diretor de grandes empresas, que em tese facilitaria. Mas por que eu vejo que isso acontece? Porque eu sempre levei muita verdade para a história. E aí, voltando aqui para o ponto. Então, pensando aqui, né, em você, na turma da saúde. Eu não vejo que é essa ou aquela rede social. O que eu vejo é em qual delas você entende que você consegue assegurar, transmitir uma autoridade com maior velocidade. E a nossa tese, né, que é um ponto que a gente trabalha muito forte na mentoria, a gente é totalmente contra a terceirização. Uhum. Mas como assim, Guilherme? Se eu não terceirizo, eu não escalo. Terceirização daquilo que reflete a tua alma. Então, o que é alma? Aí é para outra história. Chama o Paulo Vieira. Aí o papo vai longe, né? Mas pensando em... Pode vir, viu, Paulo? Tá vai ser bem convidado, vai. Tem um cafezinho aqui. Ele tá andando perto, né? Uma hora vai chegar. Não, mas é mais fácil ele no de vocês, por enquanto. Tá andando perto, a gente perto dele. Né? É isso aí. Mas aqui, né? Então, quando eu entendi que o caminho da construção de autoridade é, acima de tudo, você se conhecer, e o que eu vejo muita gente por exemplo, o médico, naturalmente, ele não tem a maior facilidade do mundo em marketing, em marca pessoal, em vendas, né? Não costuma ser o lugar de brilho do médico. O lugar de brilho é a saúde, é ajudar o paciente e tal, na consulta e tal. E aí o que ele faz? Eu preciso colocar a cara na rede. Aí terceiriza para uma agência, vai seguir um protocolozinho lá e nunca vai entender qual é a cara dele de fato. Ele não entende qual é a própria voz. E aí fica genérico na história. Então, o primeiro ponto qual é a tua voz? Por exemplo, você é um cara que, dentro do meio médico amplo, até onde eu conheço, você é um cara diferente. Você é um cara mais informal. Eu te conheço, né, no bastidor como amigo e nos momentos de ambiente. Óbvio que tem protocolos. Na tua casa, no churrasco, você vai estar de havaiana e bermuda. Num ambiente, numa palestra, você vai estar com o terno. Mas o Bruno é o mesmo. O jeito dele de falar é o mesmo. A brincadeira que ele faz e que ele recebe é a mesma. E isso traz muito magnetismo para a história. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Entenda onde você pode ter autoridade, mas quem é você primeiro? Qual é a tua identidade? Ser autêntico mesmo. Sem dúvida. Né? Não é uma autenticidade vazia, não é uma autenticidade burra. O que eu chamo de autenticidade burra? É aquela autenticidade crua. Eu sou assim mesmo, me aceita assim. Você está sendo infantil, você vai pagar pedágio. Mas o que é autenticidade desenvolvida? Uma autenticidade intencional. Então eu estou aqui sendo autêntico, eu sou quem eu sou aqui, mas tudo que eu vou falar aqui vai ser intencional, sendo autêntico. Tem que ser. Tem que ser, né? Porque os ambientes, né? Então, primeiro passo é esse. Segundo passo, rede social. Eu fiz 7 milhões de reais em mentoria só olhando para LinkedIn. Por quê? Para mim isso tinha sentido. Como eu fiz isso? Construindo conteúdo autêntico, sem ficar chamando venda, mas transmitindo muito da minha verdade, da minha história, do que a gente acredita, do que a gente vê com os mentorados, das nossas passagens nas empresas. E isso fez retorno. Necessariamente isso vai funcionar para o médico? Não necessariamente, mas também pode funcionar. Então, por exemplo, se é um médico da linha de estética, por exemplo, que é muito apelo visual,
faz mais sentido aos meus olhos ele investir numa rede social mais visual como o Instagram do que numa rede como o LinkedIn, que é muito mais textual. Então é entender muito, mas de repente eu tenho um médico que vai para um lado mais científico, é um grande pesquisador, dá aula numa grande faculdade, é um cara que defende teses. Talvez esse cara tenha muito mais sentido no LinkedIn, que ele vai ter um espaço de construção de textos que esse tipo de público vai preferir investir em se conectar com ele lá do que ele fazendo algum vídeo no Instagram. Então acho que não tem uma fórmula mágica básica, tem que entender primeiro quem você é. O que eu vejo é as pessoas têm muita barreira e preconceito ou por ignorância do LinkedIn. A gente tem uma mina de ouro lá, realmente, num geral, o médico não está lá, mas eu já começo a ver médicos lá fazendo um movimento super interessante. Então, acho que é um oceano azul, não só para o médico, mas ainda para todo o ramo profissional. E aí, o que é interessante, conectando agora com o Instagram. Eu vim fazendo um trabalho com o Instagram já há algum tempo, mas pensa, eu levei 1 ano e pouquinho, 1 ano e 3, 4 meses, para sair de 1.200 seguidores com um perfil fechado, para 3.321 seguidores, até uma semana atrás, literalmente. E daí acertou um. E aí acertei um vídeo viral. E esse vídeo viral teve 1,6 milhões de visualizações. Me trouxe... Por enquanto, tá contando, ele aumenta toda hora. Em 7 Antes a gente vira sentar... uma loucura, né? Eu já tive alguns assim, vira uma loucura na nossa vida. Você entra no Instagram... É uma doideira. Frenético. Eu perdi o controle do Instagram totalmente. E você viralizou com conteúdo que tem a ver com o que você entrega. 100%, não é meme, não é oportunidade do mercado. Não, teve um que eu viralizei uma vez, até arquivei o post, falei, pelo amor de Deus, não era pra isso. Não era isso. Era só uma brincadeira. Só tá vindo um monte de gente esquisita, vamos trocar. Então, isso é legal. No meu caso, é um post muito alinhado. Primeiro que foi uma celebração do meu 2º ano de demissão, então é muita verdade ali. Foi um vídeo que foi gravado de maneira muito informal, no carro, sem edição nenhuma. Espontâneo, que também é um ponto importante. Acho que cada vez mais em terra de inteligência artificial, quanto mais espontaneidade, mais valor está tendo neste momento. Tudo muda, mas neste momento eu vejo isso. E aí por que o Instagram dá certo? De repente eu saio de 3.321 seguidores, em uma semana estou batendo 40 mil seguidores, com uma retenção absurda. Eu perdi 150 seguidores nesses últimos dias, nada. Por que isso acontece? As pessoas ficam. Porque eu venho com coerência e recorrência trazendo a minha visão. Então ela vê lá, não é só um vídeo, ela vê que tem uma construção. E aqui é um ponto também importante para quem quer fazer algum tipo de trabalho em rede social. Você tem que se manter determinado na tua missão. Se você estiver preocupado com quantidade de like, estiver preocupado em só acertar vídeo viral, não vai acontecer e você vai desistir para não se frustrar. A gente tem falado muito sobre isso. As pessoas não se frustram. Por que elas não se frustram? Porque elas desistem antes, né? Então, na rede social, começa o movimento, entende aquela que você tem mais potencial de ganhar autoridade mais rápido, cria autoridade nela e depois multiplica. Então pensa, as pessoas chegaram agora no meu Instagram, um monte de gente. Eu estava comentando com você, ainda é sigiloso, mas uma pessoa presidente de uma grande empresa, de uma marca extremamente desejada, me viu no Instagram. Ele não me conhecia. O vídeo chegou até ele, que é um cara de 50 e poucos anos, chegou até ele porque o vídeo bateu na mãe dele. E a mãe dele viu, se emocionou com o vídeo, encaminhou para ele, ligou para ele chorando, falou, você precisa ver esse vídeo agora. Ele assistiu o vídeo, foi uma coisa que tinha acontecido similar com ele uns 5 anos antes. Foi um tombo para ele, mas ele, em 5 anos ele deu a volta por cima, é presidente de uma multinacional absurda, e ele fez questão de me mandar o WhatsApp dele, me ligar, para me contar essa história que ele nunca falou publicamente. Então, olha como você se manter numa cadência, fiel ao movimento, acreditando no que você está fazendo, o retorno ele vem. E não esperando o resultado com 3 posts. Não, que é o que a maioria quer. Não vai acontecer. É o que a maioria quer. E é isso, né? O que você falou assim, recorrência é muito importante. E às vezes as pessoas se baseiam em fator de sucesso em número de curtidas ou comentários ou seguidores. E se você, com aquele post, atingir uma pessoa certa, uma única pessoa curtiu, e é o público que você queria, e aquilo vai se transformar numa venda, numa consulta, numa indicação. Uma fidelização. Isso é fator de sucesso, né? E como é que você vai saber? É ter na recorrência, fazendo. E fator de sucesso de um lado, que é extremamente importante, do dinheiro, do alcance e tal. Trabalho para isso, recebo muito bem e quero cada vez mais. Mas a quantidade de mensagem que eu recebo no privado, das pessoas falando assim, Guilherme, você renovou a minha esperança. Eu precisava ouvir isso hoje. Muito obrigado. Você mudou minha vida. Cara, isso é totalmente intangível. Assim. Então a gente estava vivendo os últimos
é uma semana, 10 dias, um negócio muito doido. Porque é realmente quando você vê assim que você entrou na pista ali de Deus, ele fala assim, ó, meu amigo, tá aqui a Ferrari, ela tá lustrada, o tanque tá cheio, o asfalto tá liso, vai. Porque tem algo muito maior aqui para vocês construírem. Então, acho que as coisas começam talvez por um dinheiro, mas a gente começa a ver que o dinheiro ele fica pequeno quando você encontra um propósito com muito certeza. maior. Né? Então, a rede social hoje, ela me dá um nível de propósito e alcance que é muito além do dinheiro. E o dinheiro é muito bem-vindo, ele é excelente e vai vir cada vez mais. E é uma forma de servir, independente de qualquer coisa, você Total. está servindo. Pode ser que aquele cara nunca vire seu cliente, pode ser que seu cliente esteja vendo aquele vídeo agora, né? Pode ser que quando sair o episódio, esse diretor aí já esteja com uma jaqueta dessa, né? Possivelmente. É... E mais do que tudo, ele está disposto, ele nunca contou isso abertamente. Eu convidei ele para ir pro podcast, falei, você já contou isso abertamente? Ele falou, não. Você contaria? Ele falou, eu conto. Chamei pro podcast, aceitou na hora. Né? Então, vindo com a jaqueta ou não, que será um prazer, mas acima de tudo, eu sei que a história dele vai inspirar tanta gente também. Então é um dando voz pro outro. Eu realmente acredito que a gente pode construir um mundo melhor. Podem achar que isso é papo de guru de internet. Agora o coach começou com o PNL para vender. Também é para vender, porque eu só ajudo as pessoas se eu puder vender, mas é realmente muito maior do que isso. Né? Hoje a gente se vê numa missão assim como casal. Até o fato da gente passar a aprender a trabalhar como casal, porque, cara, é um aprendizado diário. Ela é extremamente competente individualmente, eu também sou. Mas nós juntos, a gente está aprendendo. O fato da gente aprender a trabalhar como casal, a gente vê também como um propósito para ajudar outros casais que têm o mesmo desejo e não têm a menor ideia de como fazer e acham que só vai dar errado. A gente está aqui para provar que dá certo. Né? Também tem isso. Então, misturando as coisas, eu acho que isso é um ponto importante. E teve, a gente falou de algumas dificuldades, decisões difíceis, mas teve algum momento que no meio do caminho vocês olharam e falaram, cara, será que eu fiz uma besteira aqui? Será que não era para eu ter dado espaço? Teve algum momento de questionamento mais forte? Sei lá, uma semana, um mês que vendeu mal ou algo do tipo? Que você chegou a questionar se fez o movimento certo ou vocês, né? Do meu lado, não. Né? Assim, eu sempre tive muita segurança, o que não quer dizer que eu não tive várias crises de dúvida, de incerteza, mesmo dando certo. Né? Eu lembro, por exemplo, acho que logo ali quando a gente estava mais próximo já, teve um mês, exatamente um ano atrás, eu fiz um post no LinkedIn que viralizou também. É um post que teve um alcance muito alto. Esse post me trouxe uns 2 milhões de reais em vendas. E uma semana depois eu sou eleito LinkedIn Top Voice. Isso trouxe muita gente. Eu fiz quase R$1 milhão em um mês. Pela primeira vez na vida, vindo assim, eu tinha feito isso com bônus e tal, mas não desse jeito, eu sozinhão, do nada, porque eu não estava planejando. Eu achei que ia ser um mês normal. E de repente entra quase R$1 milhão. Esse quase R$1 milhão, me empolguei e comprei um carro de R$1 milhão. Mês que vem eu vou fazer de novo? Mas olha que curioso, cara. E assim, óbvio que não, a gente tinha patrimônio construído já, a gente já poderia dar esse passo do carro de R$1 milhão muito antes de mentoria. Só que a gente não tinha coragem, né? E por que eu estou trazendo esse exemplo? Quando eu comprei esse carro, e a gente é apaixonado pelo carro, a gente adora, mas deu 2 semanas, eu não conseguia olhar para o carro. Caramba. Eu me sentia mal de andar no carro. Eu entrei numa crise de merecimento, cara. Então, eu não tive dúvida em relação ao que eu fazia, mas eu acho que esse ponto é importante porque às vezes é aquilo, o médico prospera, ele ganha dinheiro, mas quantos não se permitem desfrutar daquilo que construíram? E aí não se permite desfrutar por quê? Porque eu não sei se eu vou aguentar mais plantões, então deixa eu guardar. Só que quando você começa a encontrar soluções, então eu levei um mês, tive a ajuda de mentores nossos para me tirar dessa crise de merecimento, né? Foi muito necessário, foi muito importante, mas dali eu aprendi que, cara, se eu faço, eu mereço, eu posso. A gente viaja muito de carro, a gente tem famílias fora de São Paulo. Cara, se eu gosto de carro, eu quero dar a melhor segurança para meus filhos, conforto. Eu mereço, cara. E é gostoso, né? É demais, entendeu? Muito. Então, é um exemplo, talvez, que alguns achem que é supérfluo e tal, mas no final do dia, o que te faz bem, né? Então, eu tive crise nesse sentido. Tive crises do tipo, para onde eu vou levar esse meu negócio? Mas uma crise eu não tive. Eu encerrei o CLT
no dia 17 de setembro de 24, quando eu vendi R$120 mil, que eu tive certeza que eu tinha muito mais valor para os outros naquele momento da minha vida do que numa única empresa. Então eu fico pensando, né, no teu público. Quanto talvez você pode entregar de mais valor para o mundo, de coisas que lá no fundo do teu coração você sabe que você pode e você tá refém do plano da Unime. Não tem cabimento. E eu acho que tem um outro tipo de crise também, de dúvida, que é a crise do impostor, né? Que eu acho que, cara, você tem uma trajetória de sucesso, você só chegou onde você chegou com suor, batendo a cabeça, errando e acertando, mas você chega num ponto e fala, mas será que eu vou conseguir vender isso? Essa minha jornada, esses meus aprendizados, e será que alguém vai pagar por isso? Alguém vai pagar por isso, né? Então, a certeza do caminho a gente teve desde o início, mas esses altos e baixos de crises, elas acontecem, assim, não só para quem é executivo e passa a empreender, para qualquer pessoa que tem uma jornada, que tem conhecimento e que tem a solução para resolver o problema de uma outra pessoa, em algum momento vai passar por isso. Será que eu? Sim. A vida tem lombada, né? Tipo, não existe estrada sem lombada. Não existe vida no digital sem hater. Eu tava falando com uma mentorada esses dias, falando assim... Se não tem hater é porque tá mal posicionado. É isso, Não, né? é isso. Por exemplo, você como médico, vai ter paciente que 99% ama, mas vai ter 1% que vai odiar o teu trabalho. Sim. E quanto mais você impacta, esse 1% ele parece maior, mas ele continua sendo 1%. Em número absoluto, só que dá uma assustada. Só que muita gente acaba freando porque eu não quero esse 1%, Não, porque o ser humano não gosta de rejeição. Não, e você tá falando do paciente, do potencial cliente. E quando não é nem esse cara, é o colega, é o cara que é executivo com vocês, é o médico que dá plantão junto, é o médico que formou junto, né? A Jaque, né? A Jaque Junqueira, ela fala, faz o bloco preventivo. Se tem alguém que tá te travando de aparecer, de fazer o que tem que ser feito, bloqueia. Depois, se quiser, libera. Se não quiser, não libera também. Quando Você a não pessoa pode, vê, já foi. Você não pode deixar de seguir o seu objetivo, o seu sonho, o que você quer para sua vida, por uma pessoa que nem seu potencial cliente ela é. E que nem Sim. chegou onde você quer chegar, né? Às vezes tá estagnado lá atrás. Exatamente. Né? Exatamente. Você já leu Morra Sem Nada? Não. Esse é um livro que eu recomendo para todos aí, Morra Sem Nada, do Bill Perkins. Um livrinho azul com a letrinha amarela. Leia, você que já é um cara para frente, eu acho que ele vai te antecipar algumas decisões também. Mas ele trata muito disso, né? De que essas fases da vida, esses dividendos de experiência, então quanto antes eu vivo uma experiência, mais dividendo de experiência eu ganho ao longo da vida. Fiz uma viagem, fui para Disney, a gente foi agora com nossos filhos para Disney. Eu vou lembrar dessa viagem 80 anos, entendeu? 80? A longevidade tem que ter longe. Vai, muito mais. Vai, uns 60, vai, pelo menos, para chegar no 100. Então, olha quanto tempo a gente vai poder usufruir. Só que isso só é possível quando a pessoa realmente confia e decide fazer as coisas de maneira diferente. Né? Sim. Então, estamos empolgadíssimos aí com essa construção toda. E se fosse olhar assim para a jornada de vocês, e aí até mais pessoal, às vezes até do que profissional, assim, do que vocês, e aí pode ser uma resposta diferente, cada um, né? O que vocês olham para trás e pensam assim, cara, disso aqui eu me orgulho muito. Pode ser pessoal, pode ser profissional, aquilo que mareja o olho. O que é essa coisa para vocês, assim? Pode ter sido uma decisão, pode ter sido um momento, pode ter sido uma conquista. Eu tenho algumas, assim, mas todas atreladas à família, porque ela é o motivo principal pelo qual é o meu combustível diário e motivo que eu me arrisco. E quando muitas vezes, né, hoje, com um nível de consciência diferente, eu vejo que eu também achava que eu trabalhava, ficava fora de casa o dia inteiro, estava fazendo aquilo pela família, e abria mão de ficar, né, mais tempo com eles, ou postergar uma consulta, alguma coisa, porque eu não podia deixar de participar de uma reunião, porque eu precisava, né, para levá-lo numa consulta. Então, assim,
para mim, o que me traz orgulho é isso, é ter a possibilidade de, ainda quando meus filhos são pequenos, enxergar que se é pela minha família, eu precisava fazer diferente. E em conjunto a isso, que também me deixa muito orgulhosa, é que eu soube, no momento de crise, de ponto de inflexão na nossa vida, eu consegui entender que quando o Guilherme foi demitido e a gente não sabia que caminho seguir, que eu sabia claramente, eu soube naquele momento, uma luz, que eu precisava ser apoio. Então eu me orgulho muito dessa postura que eu tive nesse momento. Porque mais do que, eu tomei decisão, abri aquilo, vendi aquilo, assinei um contrato, o apoio nos trouxe aqui. Então, trabalhar pela nossa família, tomar as decisões pela nossa família, ser apoio, ser pilar, jogar luz no meu marido, porque jogando luz nele, ele cresce, eu cresço junto, os nossos filhos crescem juntos, é o que me emociona, é o que me motiva e é hoje o que eu tenho mais orgulho da minha jornada. Você deixou ela responder primeiro? Casei bem demais. Boa sorte. Cara, casei bem demais. Acertou a mão. Que bom né, tinha muito, assim, acho que a gente é muito... óbvio que não são só flores, né? Quem está assistindo aqui, não. Família Doriana, não é nada disso, né? Mas realmente a gente é muito feliz, né? Nossa relação em todos os meios. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui, né? Eu tenho muita coisa que eu me orgulho na vida em várias fases. Mas as que eu mais me orgulho são muito recentes. E eu não estou lembrando mais da recente porque é mais fácil lembrar, porque está mais próximo. Acho que aqui é um ponto para a gente trazer mais para as conversas, inclusive. Eu vejo muita gente se orgulhando de coisa muito do passado. E se você se orgulha muito de coisa do passado, é porque a tua vida deve estar no passado também. Você está vivendo só do passado. Você não está olhando para o futuro com abundância, você não está olhando para o presente como a única coisa que você tem de fato é o presente. Então você está lá preso em lembranças do passado, contando aquela história pela enésima vez, planejando o que vai acontecer no futuro, mas você esquece do hoje, né? Então, para mim, o que eu mais me orgulho de ser muito recente, a coragem que eu tive nessa questão da demissão, que é um negócio que faz 2 anos. Então essa coragem, o que eu mais faço era seguir outros caminhos, manter bem empregado, porque era o que era. Então esse é um marco importante da minha mudança de identidade. E um outro ponto que vem acontecendo, porque a gente vem fazendo filho, Já o carro não vai caber. não vai ter a gente já tem um exemplo assim próximo. Tem que ser uma van. Andar de Kombi. Mas por enquanto são só 2, tá, gente? Mas teremos mais, né, se Deus permitir. Mas a paternidade, cara, assim, tanto eu quanto a Nathalie, ambos sabiam que seríamos pai e mãe. Mas nunca foi um sonho. Acho que se olhar para sonho, nosso sonho era crescer na carreira, entendeu? Para ter dinheiro, status, poder, blá blá. Era prioridade. Em algum momento tem que encaixar um filho. Isso. Vai rolar. A gente nunca falou disso, a gente tinha lá nossos métodos, mas nunca falou assim, agora vai. Mas acho que inconscientemente os dois falaram, agora vai. E veio na hora certa, veio o Nicolas, né? A gente tem uma paternidade que eu considero tardia. Né? O Nicolas nasceu, eu estava com 37, a Nathalie com 34. Com 34. E o Nicolas mudou a nossa vida de todo jeito. Porque ali eu senti que o olhar saiu do meu umbigo e foi pro mundo. Ali eu senti que a gente deixou de ser um casal e passou a ser uma família. Ali eu senti um propósito muito maior. Tem gente que se escora nos filhos para não fazer as coisas. Eu olho para meus filhos com muito mais sede, muito mais potência. Eu quero dar o melhor que der para eles. Eu quero ser o maior exemplo do mundo. Então eu me orgulho muito de ser pai com a Nathalie. O Nicolas, eu falo disso, eu choro. Mas o Nicolas, com 1 mês e meio, a gente descobriu, a Nathalie foi muito atrás, e ela, o radar de mãe, né, o instinto materno, não tem jeito. Foi muito atrás, com o apoio dos nossos médicos e tal. O Nicolas nasceu perfeito, tudo certo. E com 4 semanas o negócio começou a desandar, começou a perder peso, começou o negócio, ninguém sabia o que era.
Aí depois foi descobrir que era estenose hipertrófica do piloro, um negócio que eu nunca tinha imaginado na vida. Fiquei 3 meses para conseguir falar esse negócio. Que é uma cirurgia que é dominada, né? Ela já é uma cirurgia antiga, mas, cara, é um bebê de 40 dias entrando na UTI e abrindo a barriga. E é o seu bebê. E é o meu. Então o menino entra lá naquele corredor que a gente não pôde acompanhar junto e eu não sei se sai. E aquela cirurgia levou 3 horas. No fundo do meu coração a gente estava muito tranquilo, a gente estava muito bem assessorado, melhor hospital do Brasil, melhor médico que a gente encontrou no Brasil, tudo que o dinheiro podia pagar. Mas ali foi um negócio que assim, cara, a vida é uma só. Saiu bem, tá lindo, maravilhoso. Aí nasce a Vitória, sempre que você tem uma menina também. Então tá lá o nosso casalzinho e aí a gente vê, cara, assim, a paternidade, nossa, que me orgulha muito, porque eu sou hoje um homem muito melhor, um marido muito melhor, um mentor muito melhor, um filho muito melhor, pela paternidade. Então, sem dúvida, quando a Nathalie traz de família, eu trago dos nossos filhos, da nossa relação, e do profissional ter tido a coragem que 99% não tem, que é fazer aquilo que você quer fazer e que talvez você ache que tem que ficar preso, porque agora eu já construí tanto. A gente às vezes nem sabe. O que a gente construiu nesses últimos 2 anos é maior do que a gente construiu em uma vida. É que não tem a visão ainda, né? Não tem a visão. Não consegue nem enxergar, porque tá tão fora do radar, né? É isso aí. Que não consegue nem ver. A possibilidade. Imagina eu lá no posto de saúde. Imagina. Quando que eu pensei que ia para a África do Sul, todo mundo junto para falar sobre negócios, né? E viver tudo que a gente vive. Então tava fora do radar, né? E pensa que você vai se orgulhar de coisas que você não tem nem imagina, você não imagina ainda. Ainda que Tua visão ainda não te não. permite ver. Sim. E eu olho isso com a vida com muito entusiasmo, né? Pegando um exemplo, eu fui demitido no 6 de maio. Poderia ser o pior dia da minha vida. Eu ressignifiquei de tal forma que hoje eu sou entusiasmado com o 6 de maio. Você comemora. Olha que curioso. Celebra mesmo. Aí não sei no que, né, os ouvintes aí acreditam, a gente é muito aí temente a Deus. O que a gente vê é 6 de maio do ano passado. Post viral no LinkedIn, que era a minha rede social, eu vi o LinkedIn Top Voice, falando do dia mais marcante da minha vida profissional, que foi a demissão. 6 de maio de 2026 agora. Eu fiz a mesma receitinha que eu fiz no LinkedIn ano passado, eu fiz um textinho, que ficou top o texto, ficou muito bom, modéstia à parte. O texto flopou no LinkedIn, travou. Eu resolvi fazer um Reels, com o mesmo texto, mas com o coração. O Reels viralizou no Instagram, 6 de maio. Eu olho para o ano que vem, 6 de maio do ano que vem, eu acredito que vai ser mais um novo momento que a gente vai se orgulhar muito. Né? Então, quando a gente, acho que, gostei dessa conversa aqui para a gente entender que se o orgulho está muito lá atrás, você está vivendo pouco. Faz sentido, doutor? Faz sentido para você? Muito. Faz muito sentido. Não, é fantástico, assim, a gente ter esse... É tão bom a gente ter tempo para pensar um pouco também, né? Quando a gente não tá só na loucura fazendo uma tarefa atrás da outra, né? Recentemente eu fiz um encontro de mentoria só pra gente treinar, pensar na vida. Colocar na agenda, ter pequenos lampejos assim no meio do dia, porque senão, cara, é só tocação de ficha, né? É mesmo. É só tocação de ficha. É mesmo. E nesse meio que a gente tá, né, de venda de mentoria, e a gente faz mentorias para vender cada vez mais também. Né? Então, todo mentor, na minha visão, tem que ser mentorado por alguém, né, que alcançou algo que ele ainda não alcançou. Sim. E acho que tem que ter esse lugar. A gente tem que tomar cuidado para não também, do mesmo jeito que tem gente que fica só tocando ficha, a gente só tocar venda, né? E tem que entregar algo de valor para quem está do outro lado. Hoje foi uma baita de uma entrega gratuita. Então manda para os seus amigos, amigas, pelo amor de Deus, senão eles vão perder esse baita desse conteúdo. Meu pai está maratonando os podcasts, ele vai adorar. Meu pai é concursado público, com certeza ele vai adorar. Antes de irmos para a nossa recomendação de livros e para a nossa pergunta final, eu tenho um recado rápido para você. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você já tomou grandes decisões a partir do que você ouviu. Se você percebeu que chegou a hora de estruturar o seu negócio na medicina, um negócio mais escalável, mais lucrativo, para você conquistar mais valorização e autonomia, e quer saber sobre como a Apex, o nosso programa de mentoria totalmente personalizado, que visa acelerar os seus resultados, pode te ajudar nessa jornada? Basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link da descrição, que a nossa equipe vai analisar o seu caso de forma totalmente individualizada e entender
como a gente pode te ajudar na conquista dos seus objetivos. Mas eu queria presentear vocês com algo para melhorar a entrega que vocês têm. Maravilhoso. Esse livro que você perguntou, Xereta, Obsessão pelo Cliente, é um livro que analisa como a Amazon cresceu. Não sei se vocês já leram. Não lemos, mas olha que demais. Tem uma dedicatória que depois a gente vai ter que fazer uma call para eu desvendar para vocês. Letra de médico. Mas é um presente, me falaram muito bem desse livro, eu ainda não li. Então comprei uma cópia para mim também. Então fica de presente. Obrigado, mano. Obrigado demais. Obrigado demais. Aproveita e espero que de fato será agregue muito aí na utilizado. Gente, leitura não adianta, aumenta muito o repertório. Né? Aumenta muito o repertório, assim como networking, como conhecer pessoas. Então, Precisa. Espero que façam Adorei. bom uso aí. Eu percebo claramente, sim, quando eu leio muito, mas quando eu vejo que a minha criatividade está baixa, é porque provavelmente eu estou lendo pouco. A minha também. Você começa a não ter assunto para trabalhar nos encontros de mentoria, às vezes. Sim. Aí você tem que olhar, o que faz tempo que eu não falo, o que está faltando. Cara, você lê 2, 3 dias, já, é isso. Volta já tudo. abre 5 encontros. Obrigado, amei. Adorei. Também. E a gente está caminhando tem uma pergunta de ouro no final, mas a gente está caminhando para o final. E aí eu queria que vocês falassem como que as pessoas que estão ouvindo podem encontrar vocês, sejam executivos, ex-executivos, pessoas que estão querendo empreender, construir sua marca pessoal. Enfim, faz o jabá aí. Vai você que é o rosto bonito aqui do casal. No Instagram, sou Nath Wadowski, Wadouski. É bem mais simples de escrever do que parece, então é bem fácil de encontrar. E Nathalie Wadowski no LinkedIn. Do meu lado, Gui Wadowski, então casal Nath e Gui Wadowski. E no LinkedIn, Guilherme Wadowski também. E agora o nosso podcast, Você Marca Podcast, no Instagram. E a nossa mentoria é Authentic Leader, somos sócios do Bruno na Mentor League Society. O nosso objetivo é ajudar executivos, que é quem fomos a vida inteira, a entenderem que não é necessariamente sair do CLT, mas é entender que você tem mais opções. A gente vê que cada pessoa ela tem que ser uma empresa, e por acaso ela pode ter uma linha de receita de salário, ela pode ter uma linha de receita de mentoria, de influência. Então hoje a gente ajuda a ampliar a visão desse executivo majoritariamente, porque a gente entende a mentalidade do executivo como ninguém. A gente passou por todas as dores e agora pelas delícias aí de usar o melhor dos dois mundos, tanto do mundo executivo, agora com o mundo empreendedor no digital, que traz uma velocidade. E quem não está no digital hoje, assim, vai se arrepender no futuro. Tá? Então, acho que essa é uma decisão que as pessoas têm que querer se orgulhar no futuro, que vai ter começado antes. Com certeza. Até o nome é chique, né, gente? Vai estar marcado, tá? Porque teve que soletrar, vai estar marcado em todos os lugares. Mas, gente, vocês foram incríveis. Tenho certeza de verdade que vai mexer com muita gente, tá? Médicos e não médicos, né? O que a gente conversou aqui hoje e eu conheço vocês um pouco mais de perto. Estou esperando o convite para fazer churrasco na casa deles. Agora. Eu vou levar os 3 cachorros, tá? Para acompanhar. 3 cachorros, 2 crianças, tá tudo certo. Dá tudo certo. Não é cachorro, né? Quase 3 cavalos. Mas eu queria terminar com a nossa pergunta de ouro, que é, na visão de vocês, o que diferencia um médico, e aí vocês podem trazer para o lado do executivo também, um médico de negócios, de fato? Um médico de negócios, cara. O que eu vejo, né? Geralmente, não sei se eu estou muito romântico aqui por não viver o ambiente, mas eu vejo que o médico ele acaba tendo um olhar muito ali da saúde, do propósito. Acho que talvez ele entra na medicina porque tem esse quê a mais. E talvez por ter esse quê a mais, ele acaba tendo uma série de preconceitos e barreiras em relação a entender que ele não é só um médico, ele é um gestor. Então, o médico de negócios ele tem que entender que ele não tem uma identidade somente de médico. Eu tenho uma mentorada médica, o meu primeiro trabalho com ela foi uma médica que fatura aí perto de 100 milhões de reais no negócio. Meu primeiro papel com ela foi, doutora, eu não te chamo de doutora, aqui você é você, porque comigo você é presidente de empresa. Então, você tem que entender que você tem múltiplas identidades. No consultório você é médico, saiu do consultório você é dono da clínica, você é gestor. Então, acho que um ponto fundamental aqui que eu venho aprendendo em mim, tudo aquilo que eu vi que eu tinha preconceito era fruto da minha ignorância. E a partir do momento que eu decidi conhecer e entender mais,
eu vi que aquele meu preconceito era ignorância. Então, pensando no médico, que eu sei que naturalmente acaba tendo algumas barreiras, preconceitos, seja com o digital, seja com aprender a vender, porque, nossa, isso é antiético. Antiético é você ser competente, poder ajudar um monte de gente e ser egoísta e não ajudar. Né? Então, para mim, a grande virada é essa. Derrubar a barreira e entender que você tem uma identidade maior do que médico. Eu acho que, para mim, o crucial que diferencia um médico do médico, um empreendedor, empresário, é esse ponto da venda. E muito médico acha que não. E, gente, medicina, para mim, é a profissão... O Nathalie queria ser médico. Queria mesmo, eu queria ser médico. Mas, para mim, é a profissão mais bonita, assim, que tem, mais genuína. Você tá ali, se entregando pela vida do outro, é algo que... Gente, é de uma acessibilidade, assim, de um se entregar absurdo. Só que quando o médico entende que vender, e aí você ensinar aquilo que você sabe, para que outros médicos consigam replicar aquilo com outros pacientes, se o seu propósito é ajudar as pessoas, se você fez a medicina pelo impacto que você pode gerar na vida dos outros, você tem que entender que vender o seu conhecimento, vender a sua mentoria, é exponenciar o seu impacto. Então, você tem uma capacidade limitada, você tem 24 horas, o Bruno também tem 24 horas. Mesmo que você venda muito para paciente, em algum momento não vai caber mais. Exato. Então, como é que você amplia seu impacto? É assim, transformando outras pessoas com a tua essência. Eu acho que você, Bruno, você faz isso muito bem. Eu não sou do mercado de medicina, mas eu vejo isso claramente, assim, toda fala sua, em todo material que você faz, tem um propósito claríssimo em ajudar. E não é que está te distanciando da medicina, não, do teu propósito de ajudar. Então, para mim, isso é muito claro, eu vejo super isso em você, e eu tenho familiares médicos, alguns com essas características e outros que não têm, e para mim é muito claro, médico, empresário, empreendedor, para mim, na hora que ele vira essa chave, que ele vê que a venda é genuína, a venda é ética, a venda é para ajudar mais pessoas, eu acho que crenças são destravadas e o impacto é exponencialmente maior. Posso dar um exemplo só disso? Claro. Essa pessoa que eu te falei, ela é médica anestesista. Ama o que faz. Ama. Mas pensa, ela como anestesista, uma anestesia por vez, né? Aí, de repente, ela cria um negócio. Hoje ela tem 300 anestesistas com ela. Olha a diferença de impacto. Então, o propósito segue. Só talvez não é ela dando a agulhada. Só que está indo muito mais longe. Porque entendeu que era uma gestora, entendeu que podia vender, né? Então, isso muda tudo. Muda tudo. Que, na nossa visão, parte da identidade. A pessoa que não entende qual é a sua identidade, ela fica travada. Perfeito. Muito obrigado por Obrigado aceitarem você, o convite. Fico aguardando o convite para ir lá também. Você vai, com Chama os certeza. executivos importantes, depois eu vou. Não, você é CEO já do nosso médico grande. Mas, Bruno, obrigado demais, cara. A gente está muito feliz de estar aqui, muito honrado. A gente, e muito mais que estar aqui, ver você prosperando, ver você mudando o jogo, mudando o mercado de tanta gente. Eu sei quando você põe o coração na jogada. Então, a gente é muito feliz de ser teu amigo, sobretudo, também. Essa é uma inspiração. Obrigado, fico feliz por isso. Tenho muito carinho por vocês. Também. E você que acompanhou o episódio, obviamente comenta, tira sua dúvida, começa a seguir o Gui e a Nathalie, segue também a gente em outras redes sociais e até o próximo episódio do Médicos de Negócios Podcast.